Oi, eu sou Guilherme Orbi e este é um guia prático para escrever um livro. Para você que quer iniciar um livro e não sabe bem por onde começar, ou até mesmo já tenha começado e está um pouco perdido, aqui vou tentar te ajudar a concluir seu projeto. Porque escrever um livro é mais simples do que a maioria imagina. A palavra-chave é organização. Com um bom planejamento e uma rotina de escrita, você consegue escrever seu livro. Claro que envolve alguns detalhes mais subjetivos e vou abordá-los de uma forma prática, mas a ideia é ser simples e direto. Para concluir seu livro sem dificuldade, você precisa ter no mínimo duas coisas bem importantes: planejamento e rotina de escrita. O planejamento é fundamental para definir o que vai acontecer no livro, e nesse ponto você pode criar um roteiro para cada capítulo. Pode detalhar o quanto quiser antes de começar a escrever, ou deixar fluir, mas é fundamental que você tenha uma direção que a história vai seguir. Também é no planejamento que você cria os personagens, a ambientação, o que for necessário para o desenvolvimento da história. E a rotina de escrita vai te manter sentado escrevendo até terminar. Simples assim, até porque livros não se escrevem sozinhos. Agora vamos aprofundar em cada parte. Tema central. Você pode começar a criar seu livro por onde preferir, mas aqui, por uma questão de organização, vou começar pela criação do tema central. O tema central é o assunto que vai ser abordado no livro. Basicamente é a resposta da pergunta: sobre o que é seu livro? O ideal é que seja possível responder essa pergunta com uma frase direta e clara. Meu livro é sobre uma viagem espacial que dá errado e uma família fica perdida no espaço. Meu livro é sobre um jogo de intrigas para conquistar um trono. E assim vai. Agora eu pergunto: sobre o que é seu livro? Você conseguiria responder em uma frase? Caso não consiga, é porque a ideia está muito solta na sua cabeça. Tente organizar ela melhor para ficar clara o suficiente para conseguir resumir. Dizem que a gente só sabe de verdade o que conseguimos resumir. Então primeiro defina o tema central. Qual vai ser o conflito principal da trama, o objetivo maior dos personagens principais? E é fundamental que esse tema central seja o mais interessante possível. E o detalhe é que não precisa ser totalmente original, ou o mais criativo, só precisa ser interessante. Pense na quantidade de histórias parecidas que você já leu ou assistiu, e mesmo assim, se sair outro filme parecido, você vai assistir e provavelmente gostar. Então não é sobre ser 100% original, é sobre ser interessante. Mas é claro que o original geralmente já fica mais interessante. Então se puder ser original, ótimo. Mas se não puder, tudo bem. Compensa de outras formas, como criando bons personagens, trazendo boas reflexões, uma boa ambientação e bons conflitos, cheios de emoções. Isso que vai deixar a sua história boa, porque ter apenas uma temática original sem aproveitar bem esses outros pontos não vai adiantar. E se você está com dificuldade para criar esse tema central, você pode usar uma estratégia que apresentei em um vídeo aqui até antigo aqui do canal. É a técnica "e se?". Eu explico melhor sobre ela lá, vou deixar nos cards. Agora vamos para os personagens. Bons personagens são fundamentais para qualquer boa história. São eles que vão dar vida à trama e vai fazer os leitores continuarem a ler seu livro. Bons personagens podem transformar uma história simples para algo inesquecível. Sempre gosto de usar o Jack Sparrow como exemplo. O que seria de Piratas do Caribe sem ele? E tem muitos outros exemplos de personagens que carregam a trama nas costas. Aqui no canal tem uma playlist completa sobre como criar personagens e vou deixar nos cards e na tela final. Então não vou demorar muito aqui, porque já fiz muitos vídeos sobre o assunto e que falo com muito mais detalhes. Então depois de criar o tema central e os personagens, lembrando que não existe uma ordem correta para isso, é só para manter esse guia organizado mesmo. Vamos criar a ambientação, e esse é um ponto mais importante do que parece. Uma boa ambientação pode fazer muita diferença em uma história. Outro exemplo que sempre gosto de falar sobre o assunto é Harry Potter. Na minha opinião, nada chama mais atenção em Harry Potter que a ambientação. Tem sim outros bons elementos. A história não é só sobre Hogwarts, mas é o ponto que mais chama atenção. Na minha opinião, é que os fãs ficam se imaginando. Quem gosta de Harry Potter já fez o teste para ver em qual casa ficaria. Foi um acerto muito grande deixar a ambientação simples e bem charmosa. E aqui fica uma dica principalmente para a galera que quer escrever uma história de fantasia. Não é a complexidade que vai deixar sua ambientação boa. Muito complexo pode ficar confuso. Pode ter vários elementos diferentes, mas não precisa exagerar. Isso vale para a criação de sistemas de magia, criaturas fantásticas, qualquer outra coisa. Seja criativo, mas não confuso. Não faça o leitor precisar de guias para entender sua ambientação. Uma boa estratégia para aprofundar sem ficar confuso é colocar camadas. Numa primeira camada fica tudo que o leitor precisa saber para continuar a história, e ao longo da trama você pode citar elementos que aprofundam certas coisas. É um lugar com um passado tumultuado, um ensinamento sobre magia que é passado de forma breve, entre outras coisas. Aí, caso o leitor queira, ele procura mais sobre a sua história para aprofundar nos detalhes, porque mesmo que sua história seja excelente, nem todos vão ter interesse ou disposição para ir atrás dos detalhes.
Então use esse recurso de camadas. Aqui no canal também tem uma playlist sobre ambientação que acredito que pode te ajudar. E lembrando que a ambientação não é importante apenas para histórias de fantasia. Por exemplo, romances podem ser muito beneficiados com isso também. Qualquer tipo de gênero, na verdade. Romances de época têm uma ambientação muito especial, assim como romances que se passam em países específicos, como França, Inglaterra ou Índia, e por aí vai. Tente sempre colocar o leitor dentro da história. Essa é a função da ambientação. E chegamos no roteiro. Aqui não é obrigatório fazer, mas sem dúvida vai ajudar muito a qualquer autor. Eu gosto de criar um roteiro objetivo com os principais pontos que precisam acontecer em todos os capítulos do livro antes de começar a escrever. Isso ajuda muito e praticamente elimina as chances de acontecer os famosos bloqueios criativos, porque você já vai saber o que vai acontecer, ou o que precisa acontecer em cada capítulo. Mas isso não é para travar o autor, é para servir como guia. Caso você ache que deve fazer modificações no roteiro no meio do livro, tudo bem. O roteiro é para ajudar, não atrapalhar. E não pense que fica trabalho dobrado, porque na verdade, se você fizer um bom roteiro detalhado dos capítulos, vai ser muito mais fácil e rápido escrever o livro. É sério, ajuda muito a só sentar e escrever depois de tudo já criado. Você só precisa ter um mínimo de disposição para escrever que tudo vai fluir muito mais fácil. Nem precisa estar inspirado, gaste a inspiração para escrever o roteiro. Aqui no canal já tem um vídeo que explica melhor como faço esse roteiro com exemplos e tudo. Aqui no canal tem muitos vídeos que falam sobre muitas coisas relevantes sobre tudo isso que eu estou falando aqui. Se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. E não acabamos, precisamos falar sobre como saber se está seguindo no caminho certo. Essa é a pergunta que a resposta pode variar bastante. O ponto principal para saber isso é se a história está interessante para o autor. Se você, quando estiver escrevendo, estiver achando interessante, há muitas chances do leitor também achar isso. Então o foco principal no início é escrever algo que você realmente goste, porque o resto é consequência. E o segundo ponto é pedir para alguém de confiança ler seu livro. Chamamos de leitura beta. A pessoa vai ler e dar opiniões sobre a história, dizer se ficou pontos soltos ou se ficou algo confuso. Você pega esse feedback e faz as modificações que achar justas. Mas isso é depois de terminar o livro e antes de publicar em qualquer lugar, incluindo o Wattpad. Mas para concluir esse livro, você vai precisar de algo muito importante, que é a rotina de escrita. Essa rotina de escrita que vai te ajudar a colocar em prática todo esse planejamento. Não adianta ter uma boa história se você não sentar e escrever. Como disse antes, livros não se escrevem sozinhos. O segredo é um pouco por dia, pelo máximo de dias consecutivos que conseguir. Eu gosto de colocar a meta de um capítulo por dia que escrever, mas nem sempre é possível. Então mantenho uma meta de 3 capítulos por semana, que é algo bem confortável para mim no meu ritmo de vida. Você pode fazer mais ou menos, isso vai depender do seu tempo disponível. O importante é não fazer algo pesado diariamente, porque no longo prazo pode te desanimar. Repito, o segredo é um pouco por dia e você vai ver a sua história avançando e você vai ficar cada vez mais animado para escrever. Então reserve, se possível, o mesmo horário todos os dias que conseguir. Isso vai ajudar a fazer a inspiração vir no momento certo. É como um treinamento para o cérebro. Não precisa ser por muito tempo. Eu costumo reservar 1 hora ou 2 para escrever, mas não escrevo todos os dias. Geralmente minha rotina é de 2 a 3 dias escrevendo, e um capítulo por dia que escrevo. Ou seja, sento e só levanto quando terminar o capítulo. E não me preocupo com deixar o capítulo perfeito, porque a revisão deve ser feita no final de tudo. Isso é importante também. Você também pode colocar uma meta de palavras por dia, como 1000 palavras, ou pode ser mais ou menos. Tenha uma meta que fique melhor para você, mas aconselho a ter, além de um horário para escrever, ter uma meta confortável diária ou semanal. Lembrando, não precisa forçar demais. Então você vai separar os dias e horários confortáveis para você escrever e vai fazer de tudo para cumprir. Mas caso não consiga um dia ou outro, tudo bem. Só volte para a rotina assim que possível e vai escrevendo da forma que sair, segundo o que definiu no roteiro. Depois de escrever tudo, ou uma parte considerável, você dá uma lida do que já escreveu e melhora o que achar que precisa. Mas não se preocupa com perfeição ainda. Só escreva. Um texto precisa ser tratado com calma para ficar melhor. Então não queira resolver logo isso enquanto está escrevendo a primeira mão do texto. Só escreva da melhor forma que conseguir e siga do jeito que sair. Se achar que ficou ruim, aí você descarta e faz de novo. Mas se achar que alguns detalhes poderiam ser melhores, só segue e resolve depois. O mais difícil de escrever um livro é jogar para fora o que está na sua cabeça. Melhorar é mais fácil e você pode fazer isso com calma pelo tempo que precisar. Então só continue escrevendo e siga até o final. Revisão é só quando terminar tudo e você vai me agradecer se fizer isso. Tá bom, mas o que fazer se mesmo assim, depois de planejar e criar uma rotina de escrita, ou ficar travado em alguma parte da história? Tem muitas possibilidades e o primeiro passo é entender o que está acontecendo. Pode estar em uma fase ruim ou com muita coisa na cabeça, muito estresse, preocupações. Isso vai atrapalhar mesmo e é normal. Resolva na medida do possível e mantenha uma rotina mais leve de
escrita. Ou você pode fazer uma pausa mesmo na escrita. Pode ver novos filmes, séries, animes, ler novos livros, sair com os amigos, passear um pouco. Procure algo que te inspire e pode te ajudar no processo. Você também pode rever o roteiro que fez. Talvez o caminho que a história está seguindo não está te agradando muito. Reveja o planejamento e tente imaginar como tudo vai terminar e se fica legal. Caso seja necessário, modifique o que não gostar. Caso essa dificuldade persista, você tem a opção de se tornar membro do canal. No terceiro nível, faço um acompanhamento de todas as partes da sua história e vou te ajudar a escrever seu livro e também ajudar a criar as partes que possam estar complicadas. É um acompanhamento completo de todo o projeto do seu livro. Caso queira mais detalhes, pode entrar em contato para esse e-mail. Tem na descrição também. Lá a gente pode conversar melhor sobre esse acompanhamento. Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Até a próxima!